Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, que gloriosa da paz seja Jesus. Aleluia, motivo de alegria, mais uma vez estar. Compartilhando com os irmãos, participando com os irmãos da presença de Deus. Porque a presença de Deus está nesse lugar. Eu estou falando porque os preletores, quem tem oportunidade, falam, estou falando que realmente nós podemos sentir a presença de Deus nesse lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou aqui com o meu esposo, pastor Mário, já agradecendo a confiança da liderança de estar me convidando para estar aqui ministrando a palavra de Deus. Sou instrumento de Deus, vazio-me de mim, para que o Espírito possa me encher e fazer conforme a vontade de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 11, estarei lendo o versículo 29, aliás, agora o 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eis aí a tua palavra, Pai. Eis aí a tua igreja. Aqueles que precisam ouvir, precisam de uma direção. Eis-me aqui para o Senhor nos usar como instrumento nessa noite, Pai. Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. A bênção e a maldição, amém? Eis, tem alguém procurando? Posso estar lendo? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, eu vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Amém? E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte de Gerezim e a maldição sobre o monte de Ebal. Capítulo 32, versículo 32. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e o juízo que eu hoje vos proponho, diz o Senhor. Amém? Pode se sentar dando glória a Deus. Igreja, fica ligada. Fica ligado porque eu orei, eu busquei, e essa foi a palavra do Senhor que colocou no meu coração. E a palavra que Deus coloca em nosso coração é para mim também. Às vezes eu peço meu esposo, grava lá na pregação. E eu digo, não, eu vou postar, não, nem posto. Muitas vezes eu nem posto, para eu mesmo assistir em casa. Porque eu sei que o que Deus me usar para falar aqui vai servir para mim. E muitas vezes eu pregando, eu posso deixar passar alguma coisa, mas quando eu sento e vejo, nossa, Deus está falando comigo também. Igreja, o Senhor aqui está nos mostrando muito forte essa palavra. Moisés e os anciãos falam para o povo. Quando eles chegarem, passarem do Jordão, para que eles, louvado seja o nome do Senhor, pegassem uma pedra grande, levantasse e embolsasse ela com cal, e ali pusesse todas as palavras da lei, e que sobre o monte Ebal seriam proferidas as maldições, e sobre o monte Gerizim as bênçãos. E separou o Senhor ali, aliás, Moisés separou as tribos, para que cada determinada tribo fosse para o monte Ebal, de lá falassem as maldições, e determinada tribo para o monte Gerizim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O monte Ebal, ele é localizado ao norte, à frente do monte Gerizim. O monte Gerizim é ao norte da Cisjordânia. Esse monte é um monte considerado o lugar mais
Aleluia a Deus. Porque como foi dito aqui, o culto começa na sua casa, não é lugar. Você já vem adorando. Você já vem glorificando. Oh, glória. Aleluia, Deus. Toca lá no pastor. Toca na cara daqueles membros. Faça-se presente naquele lugar. Aleluia a Deus. A vida vai estar cheia da presença. E você vai ter mais uma brasa para fazer o corpo fazer essa. Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, igreja, entre o Monte Ebal e o Gerizim há um vale. Há um vale ali no meio. Aleluia. Louvado seja o nome. Esse vale, conhecido como vale de Siquém, que é da cidade antigamente bíblica, que se chamava Siquém hoje. Hoje é Nápoles. É chamado Nápoles. Deus poderoso. E aí, eu quero dizer para vocês, mais aqui na frente, um pouquinho, vou ler rapidamente para não tomar muito tempo e a pregação não enfadar ninguém. No versículo 28 de Deuteronômio, vai dizer: as bênçãos serão lançadas do monte Gerizim. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordenei hoje, o seu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A bênção será lançada, mas para ela se concretizar é necessário você ouvir e obedecer. Porque não adianta eu chegar aqui e profetizar bênção para a tua casa, para a tua família, não adianta. Deus está livrando, Deus está fechando sepultura, amém. É uma palavra liberada, amém. Amém. Receba. Mas se você não sair daqui e não obedecer, e aí? Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus. Então é necessária a obediência, porque ele mesmo falou. Pode ser lançada a bênção, mas se não houver obediência, não adianta. Porque a bênção será lançada do monte Gerizim. Mas se você ouvir, será que se ouvir a voz do teu Deus e ter cuidado, carinho, atenção e cumprir. Aleluia a Deus. Glória. Porque o servo do Senhor, que ama as coisas do Senhor, quando Deus chama, ele senta, ouve, levanta e obedece. Na hora, não é amanhã, não é depois, quando se sentir confortável. É quando Deus manda, é quando Deus fala. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim também no Monte Ebal, no versículo 15 do capítulo 28 diz: será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Então não adianta eu falar a porção de bênção aqui, vocês não dão ouvir a bênção. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Vou dar um exemplo. É como você ir no médico e ele te passar medicamentos que vai curar a tua enfermidade. Você pega a receita, mas não compra, não toma, não vai adiantar. Somente a receita vai te curar. Aleluia a Deus. É Deus. Vai transformar a tua vida. Aqui você vem, pega a receita, sai e começa a botar em prática. Aqui nesse lugar tem profetas do Senhor, homens e mulheres que jejuam, oram, sacrificam. Aleluia a Deus. Glória. Fazer coisas que queremos estar fazendo para estar aqui, porque são obrigados, não. Porque sobre eles colocaram uma opção: a bênção ou a maldição. Escolheram a bênção. Aleluia a Deus. Porque muitas vezes nós ouvimos uma frase de igreja: nem tudo que se diz a gente tem que ficar repetindo. Porque o evangelho pega a mania do mundo. Quando ouve uma frase de
Sim. Você está aqui forçado. Aleluia. Porque nós somos escolhidos. Mas nós temos escolha. Porque o escolhido, ele exatamente é escolhido para poder ter escolha. Para você escolher obedecer ou não obedecer. Porque o escolhido, ele recebe promessas. Mas Deus fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que mesmo sobre as promessas, você tem o direito de escolher tomar posse ou não. Porque como foi dito aqui, Deus não quer robô, pessoas obrigadas, pessoas forçadas, pessoas aqui com semblante caído. Eu estou aqui obrigado, eu não queria estar aqui, eu vim porque é isso, eu vim porque eu tenho medo, eu tenho medo de alguém morrer. Não. Oh, Deus poderoso. Glória. Aleluia. Porque ele diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando o quê? Verdadeiros adoradores. Aleluia a Deus. Eu te Glória. pergunto, quem é ameaçado adora de verdade? Não. Coagido. No mundo existe leis do homem que é crime você ser obrigado a fazer algo que você não quer fazer. Se alguém te forçar algo, você pode processar. Você pode ir para a delegacia. É crime. É crime. Se o homem não faz, por que Deus vai fazer? Isso até chega a ofender a Deus. Como é que você não tem escolha? Você tem escolha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos nós temos escolha. Aleluia, louvado. Eu vou preparar o Senhor, vocês não precisam abrir. Nesse versículo 28, se você parar para prestar atenção e ler até o versículo 68, do 15 ao 68, é só maldição. Olha quantas maldições para aqueles que não ouvem. Só não vou ler porque não tem como ler aqui para vocês. Mas quando vocês chegarem em casa, abra a Bíblia em Deuteronômio 28, do 15 ao 68, são 53 versículos somente de maldição para aquele que não atende à voz do Senhor, não tem cuidado à voz do Senhor. E nós precisamos saber disso, porque não adianta chegar aqui e falar uma porção de coisa para vocês e, poxa, a pregação foi forte, foi legal, mas vocês não colocaram em prática, porque não aprenderam, porque isso vai ser cobrado de quem está aqui. Vai ser cobrado, é cobrado. Talvez hoje não, amanhã não vai ser cobrado. Então vocês precisam entender que desde o tempo de antigamente, Deus já vem ensinando ao povo obediência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, no versículo 12, no capítulo 12, eu vou voltar lá para o capítulo 12, para o capítulo 11. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Versículo. Glória, glória a Deus. Que diz assim, Senhor: o céu testemunha que hoje eu ponho diante de vocês a vida e a maldição. Escolhe a vida. Sim ou não? Sim. Escolhe a vida. Quem vai escolher? É Deus? Quem vai escolher é você. Não é Deus que vai escolher por você. Ele vai te dizer o resultado de um e de outro. Como diz lá em Mateus 7, 13, 14, que fala assim: estreita é a porta. Aleluia, louvado seja o Senhor. Olha como é que diz a escolha. Estreita é a porta. Aleluia. E apertado é o caminho, né? Que te leva para onde? Entrai pela porta estreita. 7:13. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita. Aleluia, porque larga o caminho que te leva à perdição. E poucos são os que entram por ele. Versículo 14. Estreita é a porta, apertado o caminho que te leva para a vida. E poucos são os que encontram. É Deus. Existe o que? Duas? A estreita e a larga. Uns entram pela estreita, outros pela larga. Por quê? Porque tem escolha.
versículo 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, pois que vivas tu e tua semente. É culto da família. A tua escolha vai influenciar para ter a tua semente. Escolha tu. Não, mas será que eu escolhi? Então escolher. Não sou eu. Abra a tua Bíblia em casa. Deuteronômio 30, versículo 19, ele diz: escolha tu a vida. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. No Monte Ebal, como eu disse, aqui está o Gerizim e a Ebal. O Gerizim fica no sul do Monte Ebal. E no meio, vale. Muitas vezes nós estamos no vale. No vale de Siquém, na Luz. Mas se você pegar aquele vale e olhar para a direita ou para a esquerda, você vai ver duas montanhas, dois lugares mais altos. Porque o vale sempre vai ser